Bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã ou meu irmão. Eu não sei quem é que tá assistindo esse vídeo do outro lado, nem sei a hora que você tá assistindo, nem sei em que dia, que lugar, que país, mas eu espero de verdade que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que Ele possa fazer grandes coisas em você através desse vídeo, que Ele possa te trazer respostas através desse tema, tá? Se você tá curioso para saber sobre o que esse tema vai falar, eu quero dizer que eu coloquei isso propositalmente, né? Mais um ou menos um? Você é feliz? Eu sei que é meio que uma incógnita, né? Mas isso é algo que eu usei durante muito tempo na minha vida, essa questão do mais um ou menos um, né? E eu falava assim, eu lembro que eu trabalhava num lugar, eu trabalhava numa empresa, e essa empresa, assim, ela era uma ótima empresa, a empresa era uma mãe, eu tinha ótimos benefícios, eu tinha um ótimo salário, enfim, as pessoas eram pessoas excelentes, só que o problema é que não era pra mim, sabe? Tipo, eu não era bom no que eu fazia, eu não gostava do que eu fazia, então eu era extremamente infeliz naquilo que eu estava fazendo, eu era extremamente frustrado, decepcionado, enfim, eu tinha uma angústia dentro de mim, porque eu sentia que eu estava gastando meu tempo e perdendo meu propósito naquilo que eu fazia. E eu lembro que tinha eu não sei se eu posso chamar de bordão, do que eu posso chamar entre as pessoas, entre alguns amigos, talvez você já tenha até ouvido falar isso, né? Pessoas quando estão cumprindo uma meta, né? E aquela meta tem um número de dias e elas colocam assim, mais um, ou então coloca menos um, né? E pra mim era sempre menos um, porque eu encarava a vida a partir daquele trabalho. A minha cosmovisão era focada no trabalho, então pra mim a vida era só estar naquele lugar e o quanto aquele trabalho estragava a minha vida em si. Não sei se você tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, mas era como se a minha vida não tivesse um lugar externo àquele trabalho, sabe? Inclusive tem uma série da Netflix chamada Ruptura, da Netflix não, da Apple TV, né, chamada Ruptura, e fala muito bem sobre isso, assim, né? Era como eu me sentia, parecia que quando eu entrava na empresa, eu era uma outra pessoa, né? Eu falava até para alguns amigos, assim, eu brincava com isso, cara, parece que quando eu chego na porta da empresa eu me desligo e eu entro como se fosse um robô, sabe? Uma pessoa completamente diferente, aquele lá não sou mais eu tenho que encarnar um personagem e viver uma vida que não é a minha. Então pra mim era sempre menos um, ou seja, eu perdi mais um dia da minha vida, eu perdi mais um dia do meu propósito, eu perdi mais um dia daquilo que eu nasci pra fazer. E era uma vida extremamente sem motivação. Eu lembro que eu acordava, eu colocava os pés no chão e eu falava, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô indo fazer, sabe? Mas enfim, eu entendo que essa é a realidade de muita gente hoje. Eu entendo que muita gente tenha que fazer coisas que não quer fazer, mas porque precisa fazer, né? E eu não tô aqui pra te incentivar a ser imprudente, a largar um emprego, a fazer uma coisa que não é pra você fazer, a te dar uma direção que Deus não te deu. Eu tô aqui pra te ajudar a pensar um pouco, a ponderar um pouco sobre como tem sido a sua vida. Sua vida tem sido mais um ou tem sido menos um, né? Quando você encara as coisas que você faz, quando você encara as suas agendas, quando você encara aquilo que você vive no seu dia a dia, não só trabalho, né? Aqui eu usei o exemplo do trabalho, mas podem ser outras ocupações, talvez um lazer, um esporte, a vida com a família, a vida com os filhos, né? De um modo geral, quando você faz um apanhado de tudo que você tem vivido, tem sido mais um ou tem sido menos um? Ou seja, mais um no sentido de, cara, mais um dia. Foi mais um dia incrível, foi mais um dia que eu servi aquilo que eu nasci para servir, que eu cumpri o meu propósito, mais um dia que eu me aproximei mais da minha meta final, do meu objetivo final, mais um dia que eu trabalhei em prol daquilo que Deus tem para minha vida. Ou quando você faz esse apanhado, esse balanço, essa conclusão geral da sua vida, você diz, cara, menos um dia que eu vivi, menos um dia que eu cumpri meu propósito, menos um dia que eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer, sabe? Essa reflexão, ela vai dizer muito sobre nós sermos ou não felizes, né? A palavra vai dizer que nesse mundo nós teremos aflições, mas Jesus também nos alerta que é para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aqui a gente tem duas interpretações para esse texto, né? Geralmente a gente encara esse texto de Jesus como se Ele estivesse dizendo assim, cara, eu venci o mundo, então vocês fiquem tranquilos porque eu já fiz o que vocês deveriam fazer. E de fato, é isso também que o texto está querendo dizer. Mas um outro alerta que Deus revelou para mim sobre esse texto é que Jesus, Ele veio à Terra sendo homem. Ele estava suscetível aos mesmos impactos do pecado do que nós, só que Ele escolheu não pecar. É óbvio que Ele nasceu sem incidência do pecado do homem, porque Ele nasceu através do Espírito Santo.
foi uma inseminação, uma fecundação sobrenatural. Ele não tem a genealogia de um homem passando por ele, sabe? É uma questão genética, né? Já que o pecado entrou no mundo através do homem, a gente acaba tendo incidência do pecado pelo fato de nós sermos descendentes do homem. E Jesus, ele não passou por isso, mas ele estava suscetível às mesmas tentações que nós. Tanto que a gente vê a tentação de Jesus pelo diabo no deserto. Então Jesus também foi tentado das mesmas coisas que nós fomos. A gente esquece que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua divindade no céu e ele desceu como um ser humano para viver na terra no meio de nós. Ele sofreu as mesmas aflições. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele sofreu angústias. Sabe? As mesmas aflições pelas quais nós passamos, Jesus também passou. Então o que ele está querendo dizer com esse texto para a gente também é que da mesma forma que ele conseguiu vencer essas adversidades e vencer o mundo, nós também conseguimos fazer, nós também temos essa capacidade se nós quisermos acessar isso. Então, qual é o cenário, o plano geral que eu tô querendo trazer para você aqui? É que, cara, a nossa vida não pode se resumir a vivermos sempre infelizes. A nossa vida não pode se resumir a viver sempre incompletos, a vivermos sempre quebrados. Sabe? A vivermos como um quebra-cabeça que tá faltando uma peça que a gente nunca encontra. E a gente fica anos e anos e anos e anos ali tentando resolver aquele enigma e nunca consegue resolver. Porque parece que é irresolvível. Jesus está chamando a gente para um lugar de plenitude, está chamando a gente para um lugar de completude, para um lugar onde a gente olhe, ainda que nessa vida aflitiva, ainda que nesse mundo caído, pesado, pecaminoso, em que a gente está constantemente sendo bombardeado por coisas que a gente nem escolhe absorver, mas que a gente acaba absorvendo por tabela, por conta da cultura, por conta da sociedade, por conta do mundo em que a gente está inserido. O próprio Jesus fala, né, quando ele faz a oração pelos discípulos, antes de ir para a cruz, ele fala: Senhor, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre no mundo. Então nós estamos inseridos nessa cultura. Infelizmente, a gente sofre o impacto do pecado todo dia, a gente é tentado todo dia, a gente é provado todo dia. E isso não vai mudar até o dia em que nós fecharmos os nossos olhos e abrimos os nossos olhos na eternidade. Não tem como a gente fugir disso, mas tem como a gente tornar a nossa realidade, a nossa existência nessa terra um pouco mais penosa. E como que a gente faz isso? Cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Talvez o vazio que você tenha experimentado, talvez essa questão existencial de falta de motivação e de propósito, seja porque você está completamente distante daquilo que Deus te criou para fazer. Quando Deus te colocou nessa terra, Ele não te colocou aqui por acaso, Ele te colocou aqui porque Ele tinha algo para ser respondido através da tua vida. Ele olhou para a terra e a terra tinha uma pergunta. E Deus falou: eu vou criar fulano para ser a resposta. Ele criou a mim e a você para sermos uma resposta para uma demanda nessa terra. Então talvez essa questão existencial, esse vazio, esse buraco, essa falta de propósito seja porque você está completamente distante daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus te criou para ser. O desígnio. Para que Deus te criou? É isso que nós temos que descobrir. E isso é muito mais, querido, do que ficar fazendo pergunta em caixinha de influencer famoso cristão. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Você só descobre o seu propósito quando você está em Cristo. Você é um ramo. E um ramo não sobrevive fora da videira. Se você não está enxertado na videira, você não vai descobrir o seu propósito. Se você não medita na palavra, você não vai descobrir o seu propósito. Se você não ora, se você não tem vida com Deus, se você não tem tempo, se você não serve, você não vai descobrir o seu propósito. Descobrir o seu propósito é consequência de um relacionamento com Ele. A revelação é gradativa. Ela vai acontecendo. Então que hoje você saia daqui com esse entendimento de que a vida não precisa ser um menos um. Ela pode se tornar um mais um. Desde que você viva no centro da vontade de Deus, no centro daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida desde o dia que Ele te gerou, no ventre da sua mãe. A palavra veio a Jeremias e Deus dizia: eu te escolhi ainda quando você era formado no ventre da sua mãe. E não é diferente comigo e contigo, irmão. Ele te formou quando a gente ainda era uma célula informe, quando a gente não tinha nem forma corporal. O Espírito de Deus, o ruar de Deus nem soprava dentro de nós ainda, mas Ele já tinha nos escolhido para fazer algo. Então, quando você chegar à consciência de que você precisa atender a um chamado e a um propósito, e você começar a se relacionar com Deus para buscar esse propósito,
isso vai começar a se clarear melhor na sua vida. Então essa é a palavra que eu quero deixar pra você nesse vídeo. Eu já ia falar nessa noite de novo, que isso é mal de pregador, né? Mas essa é a palavra que eu quero deixar pra você nesse vídeo. Deus tem um desígnio pra você, Ele tem um propósito pra você. E a vida não precisa ser um mais um, menos um. Ela pode ser plena, ela pode ter completude, ela pode ser mais leve do que tem sido. Você pode encontrar um motivo pra você estar aqui, você pode sim ser feliz nessa terra. Dá pra ser, irmão. Dá pra ser. Ainda que aos trancos e barrancos, porque a plenitude da felicidade nós só vamos ter quando nós encararmos Ele face a face e todas as perguntas forem respondidas, mas ainda assim Ele nos dá a esperança de que nós podemos comer o melhor dessa terra desde que obedeçamos a sua palavra. Então fique com essa palavra para você nesse vídeo, que ela penetre o seu coração e encontre terra fértil. Esse é o meu desejo e eu oro por isso. No mais é isso, se inscreve nesse canal se esse vídeo fez sentido, se você quer receber mais palavras como essa. Deixa nos comentários o que você achou, se algo fez sentido, se você tem vivido algum conflito de mais um, menos um, se você tem se sentido feliz ou infeliz, se tem algum lugar que você esteja que talvez esteja conflitando com o seu propósito e o que você tem feito para mudar isso. Deixa teu like para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante não só para você e também alcançar outras vidas, outros corações, outros ouvidos, tá? Me ajuda aí a fazer esse canal crescer e a gente chegar onde tem que chegar. Amém? No mais é isso. E não se esqueça, Jesus é o centro de tudo. Até a próxima.